Bom, estamos aqui em Uberlândia, estamos aqui na cabanha Ovinos do Sena, com o médico veterinário Cássio Sena. Cássio, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. Prazer estar aqui para contar um pouco da história aqui do seu trabalho, da cabanha Ovinos do Sena. Vamos conhecer um pouco aqui esse rebanho, conhecer parte do seu trabalho aqui? Vamos. Então, mostra pra gente aí, conta um pouco pra gente dessa história. Tá joia. Hoje nós, na verdade, nós somos selecionadores, né, de ovinos, produtores rurais, há 21 anos. E hoje com um projeto um pouco menor do que antes, mas a gente ainda continua selecionando a raça Dorper, né? Nós gostamos muito da raça Dorper porque foi uma raça muito bem aceita aqui no Brasil. O Dorper se adapta muito bem às mais variadas, aos mais variados climas que nós temos no Brasil. E para não se dizer, não pode deixar de dizer que o Dorper tem, né, uma excelente conversão alimentar, isso agrada muito a todos os produtores rurais, e também além de precocidade e rendimento de carcaça, né? Então nós temos uma carcaça muito boa. Aqui um lote de ovelhas paridas, né? A maioria delas ainda estão amamentando, mas já com o reprodutor já fazendo a monta. E o que a gente percebe, né, Cássio, dentro desse foco, né, de produção de carne para o produtor comercial que vai trabalhar a produção de carne, é ver exatamente essas características que a gente chama a atenção na produção de carne: comprimento do dorso lombo, arcamento de costela, uma boa conformação de carcaça, distribuição muscular. Quer dizer, o Dorper traz todas essas características, né? Exatamente. E o projeto é o quê? Ele consiste em produzir, né, reprodutores. Aqui é um lote que está produzindo borregos que vão chegar à reprodução para que nós possamos levar para as fazendas no Brasil afora e assim fazer o melhoramento genético, né? Ter animais para corte com carcaças melhores, com melhor rendimento e melhor custo-benefício, né, para lucratividade para as fazendas, né, para o produtor rural. Quer dizer, o foco aqui da cabanha Ovinos do Sena é disponibilizar reprodutores com genética de alta qualidade aqui para quem tiver interesse na produção de ovinos de corte, é isso? É isso mesmo, a gente manda reprodutores para o Brasil todo, isso a gente já faz há 21 anos. São 21 anos aí de experiência de trabalho dentro da atividade. Nós estamos tendo a oportunidade aqui de ver um lote de fêmeas e matrizes aqui na cabanha Ovinos do Sena, dentro desse trabalho de seleção genética focado na produção de reprodutores para comercialização no mercado. São, aqui, assim, fica muito explícito, né, que são animais totalmente a campo. Sim. Né? São animais totalmente a campo, com score relativamente bem, né, estão boas, fruto de um trabalho de seleção, né? Aquele animal que não aguenta campo e tudo, aquilo já foi eliminado há anos do nosso sistema. Isso é importante enfatizar, né? Quer dizer, o produtor que vier comprar reprodutor aqui da cabanha Ovinos do Sena vai levar o produtor dentro da realidade do produtor, né? Exatamente. Um animal a campo que aguenta pastejo, que vai ficar na condição de manejo como qualquer propriedade. Quer dizer, não é um animal que está ali bombado ou maquiado, né, para levar um reprodutor de vitrine só, né? Isso é muito importante, né? A gente precisa dar continuidade nesse projeto de produção de carne, né? Então, o produtor que vier buscar um reprodutor aqui, ele tem que chegar com o animal lá em condições de trabalho, né? Em condições férteis, em condições sanitárias e também em condições de trabalho. Perfeito. Então, nós estamos vendo aqui a parte do lote de matriz, que são matrizes aqui doadoras, que trabalham aqui na produção de reprodutores aqui, cabanha Ovinos do Sena. Bom, Cássio, aqui nós estamos com um lote que é exatamente o foco aqui da cabanha Ovinos do Sena, né? Que é o lote de reprodutores. Qual a idade desse lote? O que você destacaria aqui nesse lote que nós estamos vendo aqui? Olha só, aqui são animais, né, que estão entre os seus 4 a 5 meses. E o que eu gostaria muito de destacar é o seguinte, que esses animais, eles são muito bem tratados, né, no sistema de mamada controlada, então eles recebem muita ração até a desmama. Só que aos 3 meses para frente, quando a gente faz a desmama, eu começo o processo de adaptação ao campo. Então hoje esses animais eles estão campo e baia, né? Eles recebem uma suplementação de uma ração feita por nós aqui mesmo na fazenda, mas já se adaptando ao campo. Você pode ver pelo aspecto que se encontra, pela sujeira que estão, pela forma que estão, né? Você vê que animais que estão a campo no pastejo. Isso é interessante a gente mostrar, né? Quer dizer, você tem essa preocupação de realmente testar os animais, preparar os animais que vão para qualquer condição de propriedade, sem a gente ter aquela falsa ideia de estar comprando um animal todo preparado, tosqueado, maquiado, etc, que muitas vezes não vai surtir o efeito que o produtor quer lá na frente. Né? E assim, ó, e um detalhe interessante é que a gente não comercializa os animais dessa idade.
né? Claro. Quando eles chegam aos 8 meses de idade, aí sim eu faço os exames andrológicos e, se aprovados, aí sim são aptos para reprodução. Caso contrário, eles vão para o corte. Quer dizer, é a preocupação realmente de atender o produtor com o que você pode oferecer de melhor aqui dentro da genética aqui do cabanho ovino do Sena, né? E a gente está vendo aqui esse lote, né? Você falou a idade entre 4 e 5 meses, que já vê um bom desenvolvimento dos animais, né? Quer dizer, comprimento dorso lombo, aí com a musculatura bem desenvolvida em todos os aspectos do animal, que são características que o produtor busca, né, Cássio? Isso, é isso que a gente sempre teve focado, né? Nós precisamos o reprodutor precisa de quê? Ele precisa de ter circunferência escrotal boa, bons aprumos, carcaça boa, né? E animal, assim, dentro da exigência da raça, de altura. Ele não pode ser um animal muito alto, então se você vê que eles têm um porte físico e altura compatível compatível com a idade e com a raça. Quer dizer, é um animal compacto, com muita característica realmente de produção de carne e que atende a essa condição que o produtor quer. Quer dizer, e aí você tem trabalhado essa comercialização de forma frequente. Quer dizer, o produtor que tiver interesse na compra de reprodutores aqui na cabanha ovino do Sena, basta fazer contato que você sempre tem para fornecer. Isso, a gente sempre tem, tá? Nós temos um trabalho de logística, né? Onde a gente consegue também estar mandando praticamente para o Brasil todo. E o pessoal ou busca aqui, ou a gente também está frequentemente nas exposições aí do Brasil, principalmente no Centro-Oeste. E tem a possibilidade de estar fornecendo todos esses animais. Sim, sim. Então aqui mais um lote que a gente está vendo aqui dentro da cabanha ovino do Sena, um lote de reprodutores entre 4 e 5 meses, que estão em fase de desenvolvimento, esperando o momento adequado aqui para fazer o exame andrológico e a aprovação final para comercialização. Essa aqui nós já estamos com outro lote aqui do rebanho, né, que é um lote de borregas, não é isso? Isso. Fala um pouco para a gente desse lote aqui especificamente. Então, a gente faz questão de mostrar o lote das borregas, né? É porque dentro de um sistema de manejo, o que acontece? Normalmente as pessoas desmamam os animais e já soltam para o campo. E aí tudo que você ganha até a desmama, você pode perder nesse lote de recria. Então, particularmente, o que a gente faz? Eu gosto de recriar as borregas até o ponto de monta. Depois, sim, quando passar o ultrassom e confirmar a prenhez, aí eu começo a soltar as borregas para o campo. A fase de monta, né? Ela recebe aqui uma alimentação suplementar aqui para a recria. Exatamente. Então, assim, aqui ela está ainda jovem, né? Aqui nós temos borregas aqui de idade de 4 meses até 6 meses, mas já aproximando aí dos 7, 8 meses, elas já estão emprenhando. Aos 9 meses a gente já faz o exame de ultrassonografia e daí já começa a fazer o processo de adaptação ao campo. E essas borregas você tem segurado aqui no plantel para fazer esse trabalho de produção dos reprodutores, né? O projeto é produzir machos, né, e mandar para o Brasil. Então a gente faz o quê? A gente segura as borregas para aumentar a rebanho e fazer a substituição, né, de outros lá na frente. Essa é a ideia, o projeto. Quer dizer, eventualmente, vindo o criador aqui interessado, às vezes sai um negocinho da feira. De vez em quando tem alguém que precisa, né, para levar um reprodutor, precisa de levar 1 ou 2 matrizes, algumas doadoras, a gente disponibiliza, mas não é o foco do projeto. Não é o foco da propriedade. Né? Então aqui o lote de borregas, futuras matrizes, borregas aí na faixa de 4 a 5 meses, a mesma idade do lote de macho, que nós vimos há pouco, e que entra agora nessa fase de recria, para entrarem aí na idade de reprodução, para entrarem na produção e na monta aqui na propriedade. Bom, nós estamos aqui em Uberlândia, cabanha ovinos do Sena, com o médico veterinário Cássio Sena. Cássio, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil aqui, é um prazer a gente estar aqui para conhecer um bocado da sua história, que aliás, diga-se de passagem, tem bastante história para contar. Mas conta um pouquinho para a gente da sua história na ovinocultura, como é que começou a ovinocultura na sua vida e por que da ovinocultura no médico veterinário Cássio Sena? Tá joia, Luciano. Prazer é todo nosso receber vocês aqui, tá? A história minha com a ovinocultura é o seguinte, eu sempre fui, né, criado no meio da pecuária. Porém, eu não tinha vivência, minha família não tinha vivência com a pecuária na ovinocultura, né? Só no boi, no leite. E quando eu estava formando, né, em 2003, nós começamos a produzir, a criar umas ovelhas. Na verdade, naquele momento a gente não produzia. A gente comprou umas ovelhas para criar. Okay. Né? Eu falo que existe uma diferença muito grande entre criar e produzir. Né? E para quem não entende, né, o que eu estou querendo dizer é assim, quem cria, cria igual Deus cria macaco, né? Solto. É solto. E quem produz. Sem uma visão comercial, efetivamente. E quem produz com todo um
um know-how, com controles, né, de índices ou técnicos e tudo. Então, no início econômico, realmente. Exato. E a gente começou criando, né? Só que daquele momento começou a sobrar demais. E nós percebemos que aquilo poderia se tornar um negócio. Então, naquele momento, a gente começou a fazer investimentos, porém eu ainda não tinha um know-how, né? Eu estava ali me formando, recém-formado em veterinária. Isso foi em 2003. 2003. A partir daí, nós começamos a entender, né, que precisava, ou que a gente tinha que estudar muito mais, né, na atividade, ou que a gente precisava contratar pessoas que pudessem nos dar uma assessoria. O problema é que a gente estava no Sudeste e no Centro-Oeste, né? Minas Gerais e Mato Grosso, onde a gente estava começando a criar ainda. Uhum. E não tinha, naquele momento, pessoas que pudessem nos atender naquela região. Uma fase, inclusive, que a ovinocultura estava entrando nessas duas regiões. Muito. Né? Eu Centro-Oeste, começando praticamente. E eu contava com muita ajuda de amigos do Nordeste ou de amigos do Sul. Uhum. Que são totalmente, né, regiões distintas, diferentes da nossa. Exatamente. E aí, nesse momento, eu contei com duas grandes viradas de chave, que foi, eu fui para São Paulo, para São João da Boa Vista, fui fazer pós-graduação em produção e reprodução de ovinos, e ao mesmo tempo eu tinha a minha fazenda como um laboratório. Então eu podia testar e testar e errar ali dentro da minha fazenda. Então foi ali que foi o grande aprendizado. De tese, ela foi prática, né? Foi ali que foi o grande aprendizado, né? Eu me lembro que quantas vezes eu tive que errar numa dieta para eu me tornar ali um especialista em formulação de dieta. Quanto que eu tive de testes de fazer, de situações de gripe, de mamada, ao pé da mãe, cria ao pé, para que a gente pudesse entender qual seria o melhor sistema, com o melhor ganho de peso, com a melhor conversão, com o melhor custo-benefício para a fazenda. Claro. Né? Então isso foi. Um aprendizado realmente isso veio. Aprender fazendo. Exato, Luciano. Isso veio se arrastando nos últimos 20 anos, né? Então, 21 para ser mais exato. E agora, hoje, a gente aprendi muito, né? Muito com os próprios erros, com a própria fazenda, com o estudo, com as fazendas que a gente começou a atender ao longo dos anos e se tornou um know-how bem bacana, né? Antes da gente entrar propriamente dito aqui na história da Cabanhas do Sena, dentro dessa experiência, nesses 21 anos que você efetivamente vivenciou e vive a ovinocultura, o que você viu lá atrás de desafios ou gargalos para a ovinocultura se desenvolver no Brasil, em especial no Sudeste? E o que você vê hoje? São os mesmos problemas ou as coisas evoluíram de um lado e pararam do outro? Como é que você vê esse cenário? Então, tem vários, né? São várias dores, mas uma delas sempre esbarrou no volume, né? A gente, de repente, você tem um rebanho ainda pequeno e que você quer ter ganhos grandes e nenhuma atividade te dá isso. Então você precisa ter um volume para que você chegue a um ponto de equilíbrio com custo. Fazer escala, né? Realmente para conseguir fechar a conta. Então, assim, o primeiro passo qual é o meu custo de produção? Qual é o meu custo fixo? Eu preciso ter um mínimo necessário, né, de matrizes para que eu cubra o custo e a partir daí eu comece a tirar o que eu quero, o que eu preciso para o meu sustento. Então esse ponto de equilíbrio entre qual é o número de matriz ideal para a sua fazenda, para o seu custo, ele é muito particular, né? E até você toca no assunto, antes mesmo de você avançar nesse assunto, para aproveitar o gancho. Sempre existe aquela pergunta mágica, né? Qual o número ideal de fêmeas para começar? Quer dizer, não existe uma receita de bolo. Não né? existe. Porque cada propriedade é uma particularidade. Exatamente, né? Vamos exemplificar, né? Por exemplo, eu tenho um funcionário, ele é destinado para ovinocultura por 100%, ou ele faz ovinocultura, ele cuida do leite, ele cuida, né, de outras fontes de renda da fazenda. Então, se ele é alocado só para a ovinocultura tem que, no mínimo, pagar o custo daquele funcionário. Então, cada realidade é uma. Então, não dá para falar, tem lugares que com 10 matrizes você já tem lucro. Tem lugares que você precisa de 200 matrizes, de 150 matrizes. Então, o primeiro passo é saber qual é o custo de produção naquele lugar. Quer dizer, definitivamente o produtor tem que fazer um estudo prévio antes de entrar na atividade para entender
qual que é o modelo que vai encaixar dentro daquele cenário da realidade do produtor. Isso. E um outro ponto, né, que eu falei, que desde o início do meu projeto, onde eu acompanho várias fazendas do Brasil, que eu percebo que uma grande dificuldade do produtor é saber e se programar, né, fazer uma gestão ali do que ele vai usar de grãos, de comida, de investimento ao longo do ano. Então, o que as pessoas fazem? Eu preciso fazer o projeto do que eu vou gastar a nível de volumoso, de mineral, de grãos, para que eu possa compor o investimento anual e adquirir no melhor momento, né? Porque o que acontece? Se você compra em volume de carga fechada e na safra, você consegue custo melhor. E se você fica comprando de saco em saco durante o ano inteiro, você não consegue ter um custo-benefício ali, né? Porque o que vai impactar no resultado nosso maior hoje é o custo da alimentação. A alimentação, que está em torno de 60%, 70% do custo de produção aproximadamente. E eu sempre falo assim, Luciano, que a gente precisa economizar em produzir o alimento mais barato, e não, muita gente economiza diminuindo o alimento. Né? A quantidade necessária para o animal produzir, mas com custo de alimento barato. O alimento é o combustível para você chegar ao produto final. Né? Agora, se eu economizar ali no combustível, no alimento, eu não consigo produzir com a qualidade que o mercado precisa. Né? Com acabamento, com padrão, com tudo. E dentro desses cenários, lá atrás e hoje, né, como é que você vê essa questão da ovinocultura? O que você vê de mais entraves? Quer dizer, além dessa questão do volume, da escala em si, como é que você vê o perfil do produtor que está na atividade? Como é que você tem visto? Evoluiu, melhorou, a coisa ainda tem a melhorar? E quais são os pontos que você entende que precisaria estar trabalhando? Um ponto que eu sempre bati, uma tecla que eu sempre bati é o seguinte: já se existe uma seleção natural de bovinos há 500 anos no país, né? O bovino que não aguenta chuva, que não aguenta fungo de braquiária, que não aguenta isso ou aquilo, já se foi. A ovinocultura é muito recente. Então, ela ainda gera um certo problema sanitário muito grande, certo? Isso, para quem tem know-how, para quem sabe administrar, é fácil de contornar. Mas para quem não tem, ele precisa contar com ajuda. Então, assim, o produtor, existe aquele produtor que conta com ajuda de técnicos que prestam consultoria, assessoria e conduzem muito bem o projeto. Mas aquele produtor que vai tocar o projeto por conta própria, sem know-how, tende a insucesso. Tende. E aí, o que a gente mais viu ao longo dos anos, são investimentos grandes que se fecham as portas no primeiro ano, no segundo ano, porque não tem viabilidade, por falta de conhecimento. Então, se você não tem, você tem que trazer de fora. E a gente viu muito isso, né? Que a gente teve a oportunidade já de ver ao longo do tempo aqui na atividade da ovinocultura, produtores que entraram e saíram da atividade e saem da atividade muitas vezes criticando a atividade. Exato. Né? Quando o problema está no próprio produtor. Exatamente. Mas ele não enxerga isso, porque ele não consegue enxergar onde que foi estrangulado o projeto dele, né? Então, ele sai queimando a atividade mesmo. E muitas vezes o problema está exatamente na forma como ele... Com certeza é ali. É ali, o problema está ali. Então, a falta de gestão, de conhecimento, é isso. Você falava da alimentação, né? A gente fala da importância, sempre a gente tem procurado aqui por onde a expedição está andando, né? Na questão do planejamento, em especial planejamento alimentar. Certo. Quer dizer, muitas vezes a gente vê aí o famoso fazendeiro de BR, né? Época seca, cortando capim na beirada de estrada, ou outro que passa aperto como você falou, reduz muitas vezes a alimentação por causa do custo, quando ele na realidade precisaria manter a alimentação. Como é que você vê essa questão do planejamento alimentar na ovinocultura e principalmente no quesito ovino a pasto? Quer dizer, a ovinocultura a pasto é viável, é o caminho, ou nós vamos trabalhar o semi-intensivo? Como é que é esse modelo que você tem enxergado por aí? Então, veja bem, a região que a gente trabalha, né, que eu produzo em duas regiões muito parecidas, que é Sudeste e Centro-Oeste. Okay. São regiões que as nossas pastagens não são pastagens de muita qualidade, de muito teor proteico, certo? Proteico e energético. Então, o que acontece? Se faz necessário suplementar. Isso é um ponto, certo? Para quem quer produzir ano inteiro,
a gente precisa suplementar o rebanho. Se Tá? afastar de A ovelha, a matriz, ela tem que estar numa condição corporal mínima satisfatória para dar cio, emprenhar, né, participar na lactação, amamentar bem e preparar para o novo ciclo. Então, se eu não suplemento isso, eu não consigo fazer com que aquela máquina de produzir cordeiro trabalhe o ano inteiro. Exatamente. Certo? Então, a necessidade que a gente tem efetivamente ali, você entende que a suplementação ela faz parte, tá? E outra coisa que é muito importante, o cordeiro, ele tem altíssima capacidade de conversão alimentar. Então, ele se paga o investimento quando você suplementa ele. Quando eu suplemento um cordeiro, eu tenho ele pronto para o abate entre 3 a 5 meses de idade, certo? Consegue um custo menor, um tempo menor, já um animal preparado para o abate. E quanto mais novo ele está, mais ele converte. Perfeito. Então, se eu não suplementar, eu vou desmamar um cordeiro leve e depois eu vou ter que ficar com ele no coxo mais 2, 3, 4, 5 meses. Isso não fecha conta. Não fecha conta. Exatamente. Exatamente nesse planejamento que nós vamos falar no próximo bloco, antes de entrar na história propriamente dita aqui da Cabanha Ovinos do Sena. Vamos explorar um pouquinho desse conhecimento, dessa bagagem aqui do Cássio, para falar um pouco desse planejamento em todos os aspectos da ovinocultura, no próximo bloco. Bom, nós falamos aqui, Cássio, da necessidade do planejamento da atividade, né? Você com a experiência que você tem nesses 20 anos e ao mesmo 21 anos, e ao mesmo tempo na consultoria que você presta às propriedades e o seu próprio criatório. Como é que você vê o planejamento na atividade, a importância dele, e o que você destacaria nesse planejamento? Então, o planejamento ele é de extrema importância para o sucesso e para a sobrevivência na atividade, né? O produtor ele tem que entender que ele tem que ter uma gestão muito, muito bem feita em cima disso, em cima da aquisição de grãos, né? De que mercado trabalhar, de idade de abate, ele tem que ter tudo muito bem organizado antes de começar a montar qualquer projeto. Não dá para entrar na atividade de forma amadora, não existe espaço para amador mais. Não, se ele quiser criar ovelhas para ele comer um cordeiro ou outro, tudo bem. Mas se ele pensar como uma atividade que é bem remunerada, né, que é a ovinocultura, que na minha opinião é uma das melhores atividades dentro da pecuária, é a ovinocultura, se ele quiser trabalhar muito bem trabalhado, ele tem sim que fazer um planejamento para poder conduzir melhor esse projeto. E aí, exatamente dentro desse aspecto, né, que você cita, que é uma atividade econômica rentável, que é uma atividade econômica importante, a gente participa em diversos grupos de WhatsApp, muitas vezes os produtores, e a discussão que a gente mais vê é o produtor reclamar do preço de venda. E a gente sabe que o preço de venda é importante, mas não é o único elemento, né? Isso. E a gente falava que você tocava em alguns aspectos extremamente importantes, eu queria que você enfatizasse isso aqui pra gente. Então, muito se fala, né, em preço de mercado, muita gente fica reclamando do preço do mercado. Mas o produtor ele precisa entender 2 pontos. Primeiro, ele tem que melhorar o seu custo de produção. Okay. Isso aí eu quero falar dele agora. E segundo, ele tem que melhorar o padrão a ser produzido. Né? Okay. Não adianta eu produzir um animal que o meu mercado não vai absorver. Então eu tenho que produzir aquilo que o mercado absorve. Okay. Certo? Dentro do mesmo padrão, com as mesmas exigências. Agora, falando em custo de produção, né? Muito se fala em abaixar o custo de produção. E tem que ser feito. Só que vai chegar um certo momento que a gente não consegue mais abaixar o custo de produção. Hoje, a minha dieta toda composta, baseada em resíduos que eu consigo na região. O que eu consigo, de momento, eu formulo a dieta em cima. Eu já consegui reduzir um pouco de mão de obra, eu já consegui reduzir o custo dentro da medida possível. Okay. Tá, só que mesmo assim, eu preciso melhorar o meu ganho. Como que eu faço? Então, nesse momento, a gente tem que ser muito atento à melhoria dos índices zootécnicos, né? É aí que eu vou melhorar a produtividade, aí que eu melhoro a lucratividade. Vamos dar alguns exemplos aqui de índices que você considera importante. Até essa discussão é interessante, porque muitas vezes em alguns grupos de WhatsApp, eu exatamente começo a questionar o produtor. Como é que está o seu intervalo entre pares, taxa de fertilidade, peso ou desmame? Então, para a gente discutir preço, nós temos que entender o que está acontecendo na propriedade. Claro. O que você destaca aí como importante? Então, tem situações, né? Tem situações que tem rebanho que estão com um parto ao ano. As matrizes estão com um parto ao ano. Se eu posso chegar a 1,5 parto ao ano, 1,6 ao ano, né? A prolificidade
Estima-se que é 30% num rebanho nacional nosso, rebanho deslanado e semilanado, né? Então, estima-se que é 30%. Agora, como que tá ali naquela fazenda, né? Eu tô tendo uma prolificidade de 20, de 15, ou realmente de 30, de 40. Então, isso tudo, eu vou aumentar os meus ganhos em 30, 40, 50%. Né? E aí, falando dessa fêmea, né, nós temos como você falou há pouco, nós temos uma máquina de produzir carne. Isso. Que indicadores são importantes para eu medir produção pensando na fêmea, pensando na matriz? Então, primeiro ponto que a gente tem que observar, na minha opinião, não é nem o peso ao nascimento, é o peso a desmama. O que mais me importa naquela matriz é o peso a desmama que ela conseguiu. Eu tenho matrizes que produzem, que desmamam um cordeiro com 15 quilos. Eu tenho outra matriz que desmama um cordeiro com 20 quilos. Eu tenho outra que desmama com 30 quilos aos 90 dias. E eu tenho outra que desmama 2 cordeiros com 20, ou seja, 40 quilos total. Então, assim, eu preciso selecionar as matrizes de boa habilidade materna que desmamam cordeiros mais pesados e automaticamente eliminar as que desmamam leve. E aí já está um ponto fundamental de avaliação, quer dizer, daquela matriz, deficiência da matriz. Exatamente. Muitas vezes, Luciano, eu chego nas fazendas e o produtor pede para eu classificar o rebanho, selecionar o rebanho, quem ele quer descartar um lote. Quem eu devo deixar ficar na fazenda e quem eu devo descartar. Só que, na verdade, não é os meus olhos. Os meus olhos vai classificar fenótipo. Visual, né? Que você está vendo ali. Exatamente. E quem vai falar se ela merece ficar na fazenda não é o peso dela, não é a cor dela, não é a raça dela. Quem fala se ela deve ficar são os índices, né? A informação que ela tem. Então, esse animal tem que ser identificado e ela tem que ser contabilizada ali, qual a quantidade de partos, se ela emprenhou, se ela pariu, se ela desmamou e que peso ela desmamou. Isso que é importante. De fato utilizar os índices zootécnicos, anotar e avaliar o índice zootécnico. E qual é o intervalo entre partos? Às vezes ela desmama bem, mas passa 1 ano, 2 anos sem voltar a emprenhar novamente, né? Então eu preciso que ela tenha um bom desmame, mas o intervalo entre partos curto, porque a condição corporal, como eu disse há pouco, ela tem que ser mínima satisfatória para emprenhar, dar cio, emprenhar e criar bem. Né? E o animal só vai dar cio se ela estiver ganhando peso. Se ela é um animal suscetível a verme e que ela entra em crises, né? Ela entra numa certa anemia, uma certa crise com verminose pós-parto, esse animal dificilmente ela volta a ter um score bom para emprenhar rapidamente. Ela novamente entrar no novo ciclo de produção. Exatamente. Então a gente tem que aliar a dieta para ela ser bem suplementada ali, para ajudar nisso, porque o animal só vai emprenhar, só vai dar cio se tiver em balanço energético positivo. Então a gente tem que aliar isso aí junto também ao fator genético e seleção genética. Né? Em resumo, né, é de fato você entender que a ovinocultura de precisão, a ovinocultura de resultado, ela precisa ser medida. E quem mede é índice zootécnico. Quem não mede não gerencia. Exatamente. Né? Esse é o fato. Né? Exatamente. Quem não mede não gerencia. E a gente vê muito isso, né? Quer dizer, muitas vezes o produtor não tem anotação de nada na propriedade e acha que vai fazer milagre. Né? Você tem que ter dados, tem que anotar para ter dados. Você tem que pegar esses dados e transformá-los em informação. Da informação, você transforma em ação e executa. Então a gente tem que ter isso aí. Tem que ser uma rotina, né? Não dá para se quiser uma coisa não que dá. Tem que ser diária, se quiser ser mais ou menos, será um criador e não um produtor. Com atividade mais ou menos, o resultado é mais ou menos, e não adianta pôr a culpa na ovelha, a culpa é de quem está gerenciando. Não, nem na ovelha, nem na atividade, muito menos na raça. Exatamente. Né? E você falava há pouco aqui com a gente, Cássio, que a ovinocultura é um bom negócio. Como é que você vê esse negócio da ovinocultura? Quer dizer, comparado, sempre a gente tem às vezes o hábito, né, de querer comparar a ovinocultura com gado de corte, com gado de leite, para saber que são espécies completamente diferentes, situações diferentes. Mas pensando no ciclo de produção e no tamanho das propriedades, da estrutura como um todo, então como é que você vê a ovinocultura na pecuária? Então, a gente é muito imediatista, né? Então, a gente já quer começar a produzir hoje e já ter receita hoje, amanhã, né? Então, eu gosto muito da ovinocultura porque ela é de um ciclo de produção mais curto. Eu tenho 5 meses de gestação, com 3 meses de desmama,
Se eu produzir bem, ela já desmama praticamente no ponto de abate. Eu vou fazer uma recria para eu poder aproveitar melhor a carcaça, ter cortes maiores, cortes nobres, como carré, né, tibone, enfim. Então eu vou aumentar o tempo ali, da desmama até o abate, mais 1 ou 2 meses. Resumindo, né? Então são 5 meses de gestação, mais 4, 5 meses, em mais ou menos entre 9 meses total, eu já estou desfrutando. Perfeito. Né? Então, assim, esse ciclo realmente de produção sendo mais rápido, mais curto, eu consigo desfrutar, ter uma taxa de desfrute mais rápida. E isso me agrada muito, né? E outra coisa que me agrada é o valor do quilo, né? Comparando ao arroba do boi com o preço do leite, nós temos valor agregado. Perfeito. Então, isso me agrada muito, porque... Esse muitas vezes pode ser o diferencial da agricultura para o produtor, efetivamente, do ponto de vista de renda na propriedade. Isso. Mas destacando, com profissionalismo, senão a coisa não vira. Sem ele não vai. Eu sempre falo assim, ó, errar aqui vai impactar lá na frente, certeza. E aí, como é que você vê essa questão da assistência técnica na ovinocultura? Você é médico veterinário, é profissional da área, né, tem o seu criatório, mas também presta assistência. E a gente sabe muitas vezes que o produtor, a primeira coisa que ele corta na crise é o técnico, né, quando deveria ser o investimento. Como é que você está vendo esse cenário? Melhorou um pouco? Tem mais profissionais por ali? O produtor está mais consciente da necessidade da assistência? Tá, isso é verdade. Desde a minha formatura, 21 anos atrás, eu venho observando isso, que as pessoas, os produtores hoje, eles estão buscando mais isso, né? Porque eles entendem que você não pode fazer economia em tirar a ração, em diminuir a comida e muito menos fazer economia com quem tem know-how e vai te orientar. Da condição, né? De produção. É muito simples, é muito barato o técnico, o que ele vai produzir para a fazenda é muito grande. Claro, o resultado que ele traz para a propriedade é muito grande, o resultado é muito grande. Então, assim, o custo-benefício vale muito a pena, né? Agora, é claro que eu era um veterinário, formado em veterinária, mas sem know-how nenhum na ovinocultura. Comecei a produzir ovinos e comecei a ter prejuízos. Você foi quebrando a cara. Exatamente. Mas o que eu quero dizer assim, eu achava que, por eu ser veterinário, eu tiraria muito fácil de letra o projeto. E hoje eu entendo que cada um no seu lugar. Né? É um profissional que realmente vai ter que dedicar e aprender. O mundo da veterinária, da zootecnia, ele é muito extenso, é muito grande. Então, cada um com a sua especialização, mas assim, é muito importante que o produtor tenha um bom técnico ali ajudando. E você toca num ponto que a gente tem procurado andar também nessa caminhada da expedição, a gente tem procurado todos os elos da cadeia. Quer dizer, a gente tem visitado a propriedade, pensando da porteira para dentro, tudo que está acontecendo. A gente tem visitado as indústrias, né, de insumos, de genética, enfim, tudo aquilo nesses equipamentos que está necessário à produção, e a indústria de transformação, processamento e comercialização. Mas dentro desse contexto tem as universidades. E a gente está visitando as universidades, os institutos federais, etc., para ver exatamente como é que está a atuação da universidade dentro da formação profissional de veterinários, zootecnistas, técnicos, agropecuária. E uma coisa que tem surpreendido positivamente, eu não sei na sua época, quando você fez a veterinária, quando eu fiz a zootecnia, a disciplina de ovinos era optativa. Isso. Né? Na sua época também era optativa? Na minha época era optativa e eu não fiz. Pois é. Depois ainda veio trabalhar com... Depois eu vim trabalhar com isso. Né? Eu fui fazer, eu escolhi na época a reprodução de equinos, mas é muito pouco fomentado dentro da universidade isso. E uma coisa que a gente tem visto nesse caminhar da expedição é que por onde a gente tem passado, a gente tem visto que hoje as disciplinas passaram a ser obrigatórias. Então isso está mudando um pouco o perfil também, os grupos de estudos dentro das universidades, professores incentivando um pouco mais, quer dizer, existe já um movimento diferente da nossa época da faculdade. Né? Sabe em que isso contribui? Na minha época, né, entendia-se que a ovinocultura ela não era algo de produção viável, econômica. Não era atividade econômica. Então, por exemplo, não chamava atenção, né? Por muitos anos, quando me convidavam para as exposições, para levar os meus animais nas exposições pecuárias, de agropecuária, eles queriam que eu ficasse naquelas espécies de fazendinhas, né? Onde ficava lá uma mini vaca, um mini cavalinho, os coelhinhos, galinha, um fazão, entendeu? E os ovinos. E eu sempre fui muito contrariado com isso, porque eu já entendi que ali era uma atividade extremamente econômica e muito bem remunerada.
Então, da minha época de formação, a gente também não entendia isso, né? Então, assim, não tinha essa visão comercial. E hoje estão mudando, né? O fato dela ser obrigatória, o fato de ela estar hoje vamos falar assim, com uma visualização econômica, isso vai mudando. Você já traz um profissional um pouco mais voltado e focado. Exatamente. Eu sempre falo, olha, eu levo os animais para exposições, eu quero participar, mas lá nos pavilhões de gado, de onde tem comércio, onde tem negócio, porque a atividade ela é extremamente, não é um zoológico, é uma atividade lucrativa, comercial, né? E outra coisa, que é fantástico isso para o produtor pensar. Nós trabalhamos com um produto que é o sonho de consumo, ou seja, a demanda é muito maior do que a oferta. Então o mercado comprador não precisa trabalhar essa produção de cordeiro. Né? Exatamente. Bom, agora no próximo bloco nós vamos entrar exatamente num assunto que nos trouxe aqui, aproveitando desses 2 primeiros para conversar um pouco dessa experiência, mas conhecer agora a história da cabanha Ovinos do Sena e essa história de sucesso nesses 21 anos. No próximo bloco nós vamos tratar desse assunto. Bom, agora efetivamente nós vamos entrar no assunto que nos trouxe aqui no município de Uberlândia. Estamos aqui na cabanha Ovinos do Sena com o médico veterinário Cássio Sena. Cássio, se tiver uma oportunidade aqui de aproveitar essa expertise, tratar de alguns assuntos extremamente relevantes para a ovinocultura, mas eu queria agora entender esse seu negócio, cabanha Ovinos do Sena, o trabalho que você vem desenvolvendo de genética ao longo desses anos todos. Como é que é esse trabalho? O que você tem focado e onde você está atuando hoje? Entendi. Então, a gente começou esse projeto em 2002, né? Exatamente, em 2002. E nós começamos com um rebanho de Santa Inês. Eu gosto muito do Santa Inês, acho que o Santa Inês ela é uma matriz fantástica, é uma matriz que é uma máquina de produzir cordeiro, é uma mãe muito leve, ela precisa de pouco para entrar em balanço energético positivo, pouco que eu falo de nutrição, de comida, né? Começamos com o Santa Inês e daí passei a fazer os cruzamentos com os Dorpers e começou a procura pelos meus cordeiros mestiços Dorpers, porque todo mundo queria um reprodutor Dorper. Dali eu entendi que a gente precisava trabalhar a genética e melhorar a qualidade dos raciadores, né, dos reprodutores do rebanho brasileiro, para melhorar as carcaças, né, que eram muito ruins. Então, desde então, de 2003 para cá, a gente vem especializando, né, e melhorando geneticamente, selecionando, vamos falar assim, os Dorpers, né? Hoje a gente produz Dorper, White Dorper e o Santa Inês, certo? Você, ao longo desses anos que você trabalhou, o seu foco sempre foi a produção de carne, né? Focado naquele produtor que vinha aqui para comprar reprodutor pensando na produção de carne. A ideia da gente inicial era produzir carne, mas como eu precisaria de uma estrutura muito grande, um rebanho muito grande, para que eu pudesse ter o alcance de lucratividade que eu queria, né? Então nós vislumbramos e deu certo a produção de genética. Né? Então hoje nós praticamente nós comercializamos aí entre 250 a 300 reprodutores por ano. Entre a fazenda daqui e do Mato Grosso. Tá? Você teve a oportunidade de vivenciar em vários momentos da ovinocultura, né? E a gente já, em várias ocasiões aqui, quando a gente passou aqui pela expedição, a gente sempre tem comentado de alguma forma isso. Nós tivemos momentos aí de pico, né, da euforia da ovinocultura, época da FEINCO, com exposições, aquela questão toda. Depois a coisa deu uma amenizada e agora nós estamos num patamar mais ou menos de equilíbrio, vamos dizer assim. Como é que você viu esse cenário e por que você viu, né, na sua avaliação, esses momentos tão distintos da ovinocultura? Foi um cenário assustador, para ser sincero, tá? Esse estilo de produção, né, onde usava-se muita ração, animais 100% embaiados, comercialização de animais geneticamente bons, mas assim, muito alterados no fenótipo ali, no fenotipo, muito gordos, muito sem condições de andar, de saltar, de cobrir, de aprumos. E a gente viu isso ser comercializado a rodo, né, no Brasil. Nós vimos animais que não tiveram um filho irem para centrais vender sêmen, ser grandes saciadores do Brasil, teoricamente para serem, né? Então... Seria um teste progênito, isso, não nada, informação nenhuma de produção, quer dizer, acabou virando ali, pelo fenótipo, uma roseta no peito, virou o grande campeão e estava lá na central de sêmen. Isso. E como eu sempre tive um olho muito apurado
para a produção de carne, eu comecei a entender que eu precisava produzir animais voltados para carne, obviamente, né? Então, os reprodutores nossos são reprodutores, eles só eram postos nas nossas ovelhas se eles tivessem comprovação de paternidade, com DEP positivo, nos quesitos que a gente queria. Que ele vai realmente transmitir para a geração seguinte aquilo que você está buscando na produção. Né? Então, você vai observar que agora o foco mudou. E antigamente a gente via essas exposições, esses leilões e tudo isso que era uma situação anormal. Isso não era a realidade do campo. Era fantasioso, né? Não representava de fato a produção não era a realidade do campo. Né? E isso a gente vê ainda, de certa forma, comparando o Brasil com outros países. Obviamente que a gente sabe, por exemplo, que existem diferenças gritantes aí nessas questões, mas países que focaram nisso, a Nova Zelândia, a Austrália e outros países que focaram na produção de carne, e ao longo de décadas fizeram seleção de reprodutores focados em carne. Isso. Como é que você está vendo esse mercado aqui no Brasil? Quer dizer, o produtor hoje, o produtor de genética, ele está mais focado com essa preocupação que você tem, por exemplo, de produzir reprodutores que vão trabalhar e vão transmitir, né, características positivas para a produção de carne? Não, para ser sincero, eu não vejo de forma positiva ainda com esses olhos, tá? Tem muito produtor de genética que tem, sim, os olhos voltados para produzir animais, para trabalharem a campo, animais que já estão adaptados ao campo, tem. Mas tem muita gente produzindo animais que não conseguem andar, produzindo animais, disponibilizando reprodutores que não têm sêmen, com testículo degenerado, com bolsa escrotal acumulada, toda lotada de gordura, onde o testículo não resfria e degenera. Isso é muito comum. É muito comum você ver pessoas fazendo investimentos caríssimos em animais, ou seja, produtores vendendo reprodutores caríssimos e que eles não têm sêmen. Não vai ter produção nenhuma. Não vai ter produção nenhuma. Entendeu? Isso ainda existe e eu não vejo com bons olhos. A expedição tem por propósito, né, buscar essas dores, a gente trabalhar essas dores, levantar potencialidades, mas também os gargalos, as dores, as dificuldades. O que você vê que falta? Você, como produtor de genética, regulamentar esse mercado para que a gente tenha, de fato, selecionar o joio do trigo, deixar aqueles que têm essa preocupação. Como é que você vê, o que você vê que deveria acontecer, né, para a gente ter realmente esse trabalho mais sério, vamos dizer assim? Luciano, é o tempo. Eu vejo assim, ó, o que vai separar o bom do ruim, o produtor bom do ruim, é o tempo, certo? Se você compra um reprodutor da Ovinos do Sena e ele vai trabalhar bem no seu rebanho e vai trazer resultados para o seu rebanho, obviamente você vai comprar novamente. Okay. Por isso a Ovinos do Sena sobrevive na atividade há 21 anos. 21 anos. Né? Então, assim, isso é uma cultura. Então, daqui a pouco os ruins vão parando e os bons vão continuando e vai fazendo igual rebanho, uma própria seleção natural ali. Você não acha que isso acaba sobrando para o produtor comercial que paga essa conta? Porque ele vai adquirir muitas vezes esse reprodutor que você acabou de dar um exemplo aqui, e ele acaba deixando o reprodutor que poderia estar levando, né, resultado para a propriedade. Não deveria ter pelo menos alguns critérios mais definidos nessa comercialização do reprodutor? Mas aí é uma educação que a gente tem que a expedição, o Cássio, os veterinários, tem que ir fazendo com os produtores. Nós não vamos conseguir educar aquele que não produz para vender, que não vende qualidade. Mas nós temos sim que conscientizar o produtor rural que vai investir num reprodutor, que ele precisa investir num reprodutor sob uma orientação muito bem feita e saber escolher, né? Ter informação fidedigna de fato, ou pelo menos buscar pessoas idôneas ali com referência no mercado. Exatamente. Né? Você, como médico veterinário, como criador, né, de genética e vende reprodutor de genética, que conselho você daria para o criador que vai buscar um reprodutor? O que ele vai, quando ele vai comprar, o que ele deve avaliar, o que ele deve buscar? O que você aconselharia para ele estar vindo buscar efetivamente? O primeiro passo é o seguinte, né? A gente sempre fala assim, ó, que aquele famoso bom e barato, isso não existe. Porque a gente tem um custo de produção muito alto. Claro. Então, todo mundo tem o seu custo de produção. Então, não existe a possibilidade de eu vender um reprodutor puro, testado, andrológico, adaptado ao campo, com todas as qualidades de DEP que eu quero passar, abaixo de um custo de produção.
Então, ele barato não existe. Então, assim, o produtor tem que se conscientizar que ele precisa fazer um investimento num animal com genética boa, que seja adaptado, saudável, e que tenha boa circunferência escrotal, bons aprumos, claro, caracterização racial, né? Porque aí sim, se ele investir bem, ele vai ter o resultado. Perfeito. Porque muita gente, por exemplo, quer comprar o cruzado, o animal mestiço, o meio sangue Dorper, 3/4 Dorper, né? Mas aquele animal não tem material genético para replicar, para passar para frente. Ele é muito bom para o abate, não para ser usado como reprodutor. E aí você toca num ponto extremamente interessante, né? Na pecuária do gado de corte, a gente tem a máxima, né? Que ela faz boi de milhão, vaca de tostão, né? Quer dizer, você ter um bom touro, um bom reprodutor... Representa 50%, né? E o número de fêmeas, né, que você coloca, se você colocar uma relação macho-fêmea, um reprodutor para 50 fêmeas, se é um bom reprodutor, ele vai deixar no mínimo 50 descendentes bons. Se for ruim, vai deixar 50 descendentes ruins. E a ovelha tem esse ciclo muito rápido, né? Você transforma o rebanho pro bem ou pro mal. Muito rápido. Muito rápido. Ele é encurtado esse processo, né? E aí... E outra coisa que você bateu... num ponto aqui, é a correlação macho-fêmea, né? Além da gente ter que colocar um animal bom para que eu tenha no mínimo 50% de melhoria do rebanho, 50% de responsabilidade dele, do reprodutor, né? E outra coisa é a correlação quantas fêmeas para um macho. Isso também não tem uma receita de bolo, sabe? Eu poderia falar para você que é um para 50, um para 40, um para 30, um para 20, depende do seu sistema. Se o reprodutor é suplementado, se ele é posto e retirado, se ele é o ano inteiro, se é estação de monta, de quanto tempo é a sua estação de monta, é uma estação mais curta, de 45 dias, 60 dias. O fato é, dentro de estação nós precisamos de entender que precisamos de pelo menos um reprodutor para 20 matrizes. Okay. Essa é uma correlação. Essa é a mais ideal. Né? Mas tem um outro detalhe que a gente vê também na compra de reprodutores, né? Aquela velha ideia do produtor que está comprando, acompanha um produtor registrado. Papel aceita tudo. Sim. Nem sempre o registro quer dizer sinônimo de qualidade. Deveria, mas nem sempre é. E a gente vê muitas vezes produtor comprar reprodutor sem andrológico. Compra um animal ali de 6 meses, 5 meses, que nem testado foi. Na sua experiência como médico veterinário, como produtor de genética, como é que você vê isso aí? Que conselho você daria para esse produtor que está nos assistindo aqui? Então, ao longo dos anos, a gente vai tendo os tropeços, né? E eu já vendi, ao longo desses 20 anos aí, muito animal jovem. Animal que era bom, mas que foi mal recriado, que não desenvolveu e que não conseguiu ser um bom reprodutor lá na frente. Ele que teve problemas de aprumos, de faltas de casqueamento, enfim. Isso nos trouxe, então, a informação que a gente não deve comercializar um animal antes dele estar pronto. Nós estamos falando em que idade? Qual que seria essa idade ideal para quem está comprando? A puberdade, em média, ela vem em média aos 8 meses. Então, eu espero pelo menos aos 8 meses para poder avaliar como é que está circunferência escrotal, consistência escrotal e sêmen. Certo? Esse andrológico é no mínimo nessa idade. Quer dizer, antes disso você não tem condição de avaliar efetivamente. Não tem. Tá? E outra coisa, Colégio Brasileiro de Reprodução, né, a própria associação que controla os registros, ela fala que precisa de ter pelo menos 28 centímetros de circunferência escrotal. Eu, no meu critério de seleção, eu seleciono tudo acima de 30. Okay. Então, o reprodutor nosso, quando vai para trabalho, ele tem que ter pelo menos 30 centímetros. Quer dizer, nessa idade de 8 meses para cima, 30 centímetros. Se tiver 30 e tiver com um sêmen bom, ele é aprovado. Se não tiver, ele não é aprovado. E esse exame neurológico, para o produtor que não está familiarizado, eu queria que o Cássio explorasse um pouco isso, quer dizer, a importância do exame andrológico para a garantia de um bom reprodutor. O que significa o exame andrológico? O que você avalia efetivamente ali? O exame andrológico nós vamos avaliar desde a circunferência escrotal, da consistência dos testículos, do epidídimo, do aparelho reprodutivo em si, e avaliar também como é que está a qualidade do sêmen, certo? E ali nós vamos avaliar o sêmen. Se é um sêmen que está numa concentração boa, com motilidade boa, com vigor bom, se é um sêmen que está com espermatozoides vivos ou mortos,
com células inflamatórias, células de defesa, se tem infecção, se não tem. Nós vamos avaliar tudo ali. Quer dizer, de fato é um raio-x do sistema reprodutivo do animal. Exatamente, exatamente. Avaliou, está aprovado? Sim, ele vai trabalhar. Ele não está aprovado, nós vamos entender por quê, se foi alguma falha nossa de manejo, de nutrição, de clínica, patológica, etc., para ver se ele vai para o descarte ou se ele tem tratamento. Então, no mínimo, né, mais importante muitas vezes do que comprar um reprodutor com registro é um reprodutor com exame andrológico. Exato, exato. É tão importante quanto ou até mais importante. Tanto quanto ou mais. Nós precisamos sim ter uma genética. O registro seria uma garantia que você estaria comprando um animal de genética dentro daquela característica daquela raça, de origem. Né? Exatamente. Né? Mas como você falou, o papel aceita tudo. Então por isso que eu falo, o consultor, o assessor que atende, a pessoa que tem know-how, se ele quer um reprodutor para trabalhar no seu rebanho, no rebanho de um cliente, ele entende, mesmo que não tenha registro, vai falar, esse animal, ele é um animal que tem características produtivas excelentes para melhorar o rebanho que eu quero usar. Ótimo. Então agora eu preciso saber se ele tem qualidade reprodutiva. Tá. E lembrando que o exame andrológico sempre ele vem assinado por um médico veterinário, quer dizer, o CRMV dele está ali, né? Quer dizer, é a responsabilidade técnica dele, que ele está testando aquilo que ele está vendo, né? Eu sempre faço e entrego por escrito e assinado com todos os detalhes que a gente vai preenchendo ali de motilidade, vigor, de defeitos, espermatozoide, tudo, para que alguém possa comparar lá na frente se quiser. Então você, produtor que está nos ouvindo, esteja atento a isso. Quer dizer, na aquisição e na escolha de reprodutores, além, obviamente, de buscar criadores idôneos, né, característica racial com ou sem registro, mas dentro do padrão racial, o exame andrológico é fundamental. Né? E eu vou te dar um dado da minha experiência dos últimos 20 anos. Por favor. Não é um dado científico que está na literatura, tá? Mas eu, como veterinário, como consultor e assessor, eu faço muita consultoria e exames andrológicos nas fazendas. E posso te garantir que 30%, no mínimo 30% dos reprodutores de qualquer fazenda são inférteis. É um dado, tá? Isso é um dado que eu até chega a assustar, né? Mas chega a assustar. Você vai numa fazenda, tem 30 reprodutores, você pode ter certeza que 30% ali é infértil. Não é que ele é infértil, vamos falar... Tem algum problema de fertilidade? Alguns são reversivos, outros não. Okay. Mas eu quero dizer assim, não significa que nunca mais vão trabalhar, mas naquele momento, 30% dos seus reprodutores, se não foram tratados, então quando a gente vai começar uma estação de monta, eu faço andrológico um mês antes, porque aqueles que têm condições de tratamento, a gente tem um mês para tratar, para melhorar a qualidade de sêmen para entrar em monta. E aí você, produtor, imagine essa condição, quer dizer, você vai colocar aí 50 fêmeas em monta, com um reprodutor que não está ali testado, comprovado que não tem andrológico, o tempo que você perdeu daquelas fêmeas paradas, lá na frente você vai fazer um ultrassom, essas fêmeas estão vazias, estão com problema, e muitas vezes você, se não testou o reprodutor, vai achar que o problema está na fêmea, está na nutrição, etc., quando o problema está no reprodutor. Exatamente. Isso é fundamental ter essa avaliação. Né? Quando a gente faz exame de ultrassonografia, uma pós-estação de monta, obviamente que eu faço o andrológico em seguida, faço ultrassom, faço o andrológico, e depois a gente faz um checklist para levantar o porquê que não está todas as ovelhas prenhas, não teve um índice muito bom, né? Se é score, se é patológico, se é manejo, se é reprodutor, se é falta de reprodutor, se é problemas de sêmen, infertilidade. A gente tem que levantar tudo isso e gerando histórico para que eu possa entender quais são os animais que podem ser descartados e quais que podem ter segunda chance. De novo, né? É índice zootécnico, é medir para gerenciar, senão a coisa não funciona. É fundamental isso aí. No próximo bloco nós vamos estar afinando um pouco mais essa conversa, chegando ao final da nossa visita. Bom, Cássio, uma coisa que chama atenção aqui também, que a gente fez questão de tratar desse assunto aqui, é a questão da sucessão. Nós estamos vendo seu filho Antônio com você, que o tempo todo que a gente está aqui hoje na fazenda, acompanhando com você lá na atividade. Como é que está esse trabalho da sucessão aí, com o Antônio e com você aqui na atividade? Então, isso aí é uma coisa assim que desde lá do meu pai, dos meus avós, né, a gente cresceu aprendendo a trabalhar, aprendendo a produzir, e eu acho isso muito importante, né? Então, sempre que posso, eu carrego os meus meninos, o Augusto, meu filho mais novo, não veio, mas o Antônio está sempre comigo aqui,
sempre que eles estão de férias, que eu posso, eu trago eles para aprender um pouco mais e daqui a pouco dar continuidade, né, no projeto. Você inclusive comentava pra gente que ele já foi com você em exposições, já participou, já ficou junto lá, já vivenciou o mundo das exposições também. Teve várias situações, né, Antônio, que a gente nem levou o tratador e foi ele para me ajudar a gente poder fazer toda a exposição e como tratador e também comerciante ali, vendendo animais. Já aprendendo a negociar. Gosta da atividade, Antônio? Gosto muito. Para mim, a pecuária e a ovinocultura sempre foi um hobby fora da escola. Sempre fui com meu pai nas fazendas, ajudei ele bastante. E além disso, é uma ótima atividade para sustentar minha família. E que meu pai, no caso, sustenta a gente. Então, e que você vai dar continuidade, né? Eu quero muito dar continuidade para sustentar minha próxima família e que eu agradeço muito por meu pai ter me ensinado até hoje. E todo dia tá sempre aqui presente, Sim, aprendendo, conhecendo o muito cara. de animais, principalmente de ovinos. Bacana demais, muito bom. Então eu gostaria de te parabenizar, né? Porque a gente vê que nem sempre hoje os filhos querem acompanhar os pais e muitas vezes na própria atividade rural de querer dar continuidade, né, às atividades. Parabéns aí pelo que você está acompanhando, e a gente fica feliz de ver essa sucessão garantida aqui, quer dizer, ouvindo o Senna com certeza está garantida a próxima geração trabalhando. Não, aí, vai seguir, né, Antônio? Vai, com certeza. Parabéns aí. Obrigado. Tá bom? Então, falando de sucessão, o importante é te lembrar da importância de a gente envolver a família nesse processo. A ovinocultura traz muito isso, né, Cássio, de ter a família envolvida. E a gente pode fazer, né, vários pontos, que é, além de envolver a família, que é uma coisa muito importante para nós, né, participar dessa educação desde de um todo, desde novo até mais velho, é também transferir conhecimento. Claro. Né? Sempre que posso, eu sempre recebi muitos estagiários na fazenda. Essa transferência de conhecimento, ela vai enriquecendo aí essa moçada nova que daqui a pouco está dando aula pra gente, né? Com certeza. E hoje, com a facilidade que a gente tem de comunicação e internet, isso para eles é tranquilo. Né? Quer dizer, buscam informação a todo momento, em tempo real, rapidinho ali, já estão buscando qualquer tipo de informação, né? Então tá bom, falando aqui um pouco de sucessão, parabéns mais uma vez, Antônio, parabéns, Cássio, por esse trabalho da sucessão aqui. Obrigado. Cássio, uma coisa importante a gente enfatizar, e a gente já falou isso aqui, né? Eu acho que a gente tocou em vários pontos aqui que são fundamentais para o sucesso da atividade. Um bom reprodutor, que tenha, de fato, um histórico, que tenha garantia daquilo que o produtor está comprando, a necessidade do planejamento alimentar, instalações adequadas, né? O produtor entender doenças, conhecer doenças, diagnosticar, fazer calendário sanitário, enfim. Existe todo um conjunto, né, de ações para que o produtor tenha sucesso na atividade. Mas você como consultor, né, como é que é esse trabalho? Né? O Cássio, quando é chamado para ir numa propriedade, para fazer um trabalho de consultoria, como é que funciona isso? Como é que você trabalha nesse processo? Então, Luciano, esse trabalho da propriedade eu acho ele fantástico, eu acho ele muito importante, né? Porque nós vamos montar desde um protocolo sanitário, profilático, nutricional, reprodutivo, manejo, estrutura física. Então, o investimento é muito barato em função da quantidade de situações que a gente pode deixar melhor na fazenda. Né? O que você vai entregar efetivamente. O que é muito comum quando o produtor me chama para ir na fazenda, para começar o início de um trabalho, ele quer que eu veja o rebanho dele. Ele quer que eu ajude a fazer um medicamento num rebanho, ele quer que eu classifique o rebanho para ele. Não que eu não faça isso, claro, né? Mas eu acho isso muito pequeno, perto do que a gente pode agregar. E a primeira coisa que eu quero ver é como que estão as pastagens, como que estão o estoque de comida, como é que está a silagem, se é que ele vai tratar com silagem, com feno, com capim, com capineira. Eu preciso entender o sistema primeiro. Como é que estão os coxos, né? Porque o ovino, ele entra dentro dos coxos, o coxo tem que ser adaptado, não adianta eu ter a melhor dieta, a melhor profilaxia, o tratamento, se o animal está dentro do coxo. E é muito seletivo, né? É muito. Defecou, urinou ali dentro, acabou, né? Já não põe a boca no trato. Como é que está a altura da pastagem, contaminação de verme. Então eu preciso entender todo o sistema, por último eu vou ver o rebanho dele. Quer dizer, o diagnóstico ele tem várias etapas que você vai avaliar a propriedade como um todo. E a última coisa que você vai chegar de fato é no rebanho. Como produtor, eu reconheço que às vezes é pouco para quem ganha
e caro para quem paga. Eu falo na questão do zootecnista, do veterinário, do assessor, né? Como produtor eu entendo isso, mas eu entendo que pontualmente assim, 2, 3 vezes no ano eu preciso do assessor dentro da fazenda, tá? Eu preciso de mim na minha fazenda. Pelo menos ele te dá um norte. Meus irmãos que estão no Mato Grosso precisam de mim na fazenda. O produtor rural precisa de mim, que eu falo do técnico. Claro. A gente tem que ir lá para pontuar alguns detalhes. É um olho de fora acertar a operação. Traz um olhar crítico, né? Porque a gente no dia a dia, muitas vezes, a gente acaba viciando com o que vê, né? E você perde um pouco daquele olhar crítico das coisas que efetivamente, que o detalhe pode fazer a diferença. Né? E essa é a função ali que o consultor pode trabalhar. Eu vou contar uma história, né? Não preciso contar onde foi, mas Conta o milagre, mas não conta o santo. Isso, mas assim, eu tem uma fazenda que eles me procuraram que estavam tendo índice reprodutivo muito ruim, muito caso de aborto na fazenda, problemas, e eles começaram a buscar com professores, com técnicos, com criadores do Brasil inteiro, coisas muito raras, né? Por exemplo, brucelose, levantar a possibilidade, se existia a possibilidade de ter IBR, BVD, doenças reprodutivas que tem no boi, na vaca, né? E aí eu lembrei aí depois que não conseguiram solucionar, me chamaram. Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu vou repetir para vocês a frase de um professor, que eu sempre admirei muito, Humberto Eustáquio, ele. Foi meu professor, ele falava assim, ó, o raro é raríssimo, o comum é comuníssimo, ele falava muito assim, né? Então assim, lá, o que era? O básico não tinha, que era pastagem, não tinha comida, né? A gente pegava assim, qual é a exigência nutricional desse animal? Ah, ela come 3,5% de matéria viva, né, do peso dela matéria seca. 3,5% de matéria seca sobre o peso vivo, né? Cara, eu fui fazer conta, o que estavam dando, não estava comendo 1% do peso vivo de matéria seca. Você não está suprindo o básico. E o funcionário falava, não, está sendo muito bem tratado. Eu falei, pesa, vamos lá. Qual o tamanho do balde está sendo tratado? Esse? Vamos pesar? Vamos. A gente foi fazer conta, não atingia metade da exigência nutricional, né? Da matéria seca necessária, baseada no peso vivo. Então, assim, vocês estão buscando coisas raras, estão esquecendo o básico, tá ali que é a alimentação, no olho, né? É a base da cadeia, né? O animal, quando bem alimentado, ele não adoece, ele não tem imunidade baixa. Eu sempre falo, ó, a pastagem acabou, suplementa, mas não deixa a boca no chão. A boca muito rente ao chão, a contaminação de verme é muito grande, não tem vermífugo que funciona. Esses vermífugos caros que o pessoal faz, esses vermífugos, as vermifugações de 2, 3 vermífugos no mesmo dia, 2, 3 bases diferentes, eu nunca fiz. Nem tem sentido. O segredo não é esse, o segredo é você manejar a sua pastagem mais alta. Olha, por um motivo ou outro ela baixou, tá bom, vamos suplementar. Com silagem, com feno, com ração, entende? Mas tira a boca do animal do chão. Então, nessas assessorias veterinárias que eu faço, a gente tem que deixar muito explícito para o produtor ali que às vezes eles não estão fazendo o básico. E aí você está tocando um assunto da nutrição, o mesmo vale para a questão sanitária, que você definiu os protocolos, como você falou, né, de vacinações, de higienização de instalações, de equipamentos, etc. A questão reprodutiva, que muitas vezes o produtor erra muito também na questão reprodutiva, e muitas vezes ele tem uma ovelha que está lá comendo e que não está pagando aluguel, o inquilino que não paga aluguel, você não está colocando cordinho no chão. Né? Quem não produz não merece ficar ali, né? Tem que ir embora. E esse critério de seleção você também trabalha na propriedade? Muito. Inclusive nós temos através de um grande amigo técnico também, o André Vielmo, nós desenvolvemos uma planilha, né, para controle de gestão de animal por animal. E ali eu controlo todos os índices zootécnicos que eu quero. Eu sei quem está no meu rebanho, que idade ela está, que raça que ela é, quando ela produziu, quanto ela desmamou, quando produziu novamente. Então eu tenho todo um histórico daquele animal. Até para você fazer um descarte de rebanho, você busca no histórico ali na planilha, e não aos seus olhos. Claro. Para entender também dados, né? Avaliar dados e informações. É fundamental. Exato. E você vê esse espaço desse trabalho de consultoria, você tem percebido que você falou que o produtor está profissionalizando, está buscando mais, existe esse espaço ainda para crescer? Você acha que tem muito espaço para crescer? Tem muito ainda para crescer e que precisa crescer. Tá? O produtor precisa entender
que ele não vai conhecer as suas ovelhas por nome, por cor, visualmente. Ele tem que identificar o rebanho, às vezes tem que identificar, Luciano, com 2 ou mais identificações diferentes. É um colar, é uma tatuagem, porque o animal perde um colar, você perde todo o trabalho, né? Hoje já se tem os chip. Então, assim, você tem que identificar o seu animal e a partir daí controlar os dados. O produtor rural não gosta de controlar dados. Eles não gostam de partir para a parte de escrituração. E aí é o né? problema, Mas tem que não ser dá para você avaliar se você está efetivamente ganhando dinheiro ou não, se você não tem informação. Não dá para dizer se a atividade é rentável ou não é rentável, se você não tem como avaliar. A ovelha, ela é uma máquina de produzir cordeiro. Eu não posso deixar aquela máquina parada. Você pega o agricultor, ele não deixa a terra parada. Com certeza. Se ele consegue, ele faz uma safra, 2 safras, você tem pivô, 3 safras, ele faz o que tem que fazer. Maximizar a produção de fato. Né? Então, assim, se eu tenho uma ovelha, ela tem que produzir o máximo que eu conseguir tirar dela de produto. Perfeito. Porque é o produto final e o cordeiro é quem vai pagar as contas. Entendi. Cássio, na sua visão, como produtor, como técnico, ovinocultura é um bom negócio? Excelente negócio. Desde que seja bem tocada. Ela pode ser um excelente negócio, como pode ser um péssimo negócio. Mas, bem administrada, com know-how, ou com quem tenha know-how para te ajudar, ela é, sim, uma atividade extremamente bem remunerada, tá? E não deixe ninguém falar, eu não admito que ninguém fale que é exótico, que é um animalzinho de enfeite, não. Não é pet, né? Não, é um animal produtivo. E dentro desse cenário que a gente vê da ovinocultura, a gente vê diversas situações aí em termos de tamanho de área, né? Propriedades maiores, menores, de acordo com a distribuição geográfica da região. Você vê que a ovinocultura, para pequena e média propriedade, ela se viabiliza? Viabiliza sim. Nós temos formas de agregar valor, né? Seja aumentando a lotação através de diferentes tipos de manejo, né? Se eu vou suplementar, se eu vou adubar, se eu vou irrigar, rotacionar e adubar, irrigar, você aumenta a produtividade da fazenda. E outra coisa é você agregar um corte, vamos começar a voltar um pouco, agregar uma raça que tenha maior valor de mercado, colocar um sistema de verticalizar na operação com abate, com cortes especiais, né? Tem várias formas de agregar. Trabalhar eu não tenho condições de ter um volume muito grande, então vamos agregar para genética, com a genética, vamos produzir genética. Então, assim, tem N formas de você fazer, mas desde o pequeno, o médio, inclusive é o grande produtor. E como é que está o mercado de carne? O consumidor lá na ponta. Você tem visto isso aí? Qual que é o dever de casa que ainda resta para fazer, que você vê, na sua opinião, né, para que esse criador tenha maior consumo comparado com as outras proteínas aí, por carne de boi, porco, frango, por exemplo? Eu acho que aumentou muito o consumo desde quando eu comecei, que era 300 gramas per capita, hoje passa de quilo, não sei como é que está hoje, para ser mais sincero, quanto já se passou de quilo pessoa ano. A questão é, a produção ela é infinitamente menor do que a demanda, certo? Agora, o que precisa? Mostrar para os produtores que eles conseguem produzir com assessoria técnica, com bons animais, com profissionalismo, ele consegue produzir. O problema é que existe muito pouco produtor de cordeiro. Como você falou, existe diferença de criador e de produtor. Isso. Então, o criador não sobrevive, ele começa e para. E como tem muito pouco produtor, não se tem volume para abastecer mercados grandes. E aí, esses mercados grandes acabam tendo que buscar a carne importada. Né? Grande maioria do Uruguai, profissionalizar mais a atividade. Tem que profissionalizar. Porque aí, se o produtor seja mais profissionalizado, se ele melhora aquilo tudo, ele vai sim aumentar seu rebanho e vai abrir um leque. E acaba que a própria atividade ela leva ele a buscar
mais eficiência, mais produção e acaba aumentando e agregando. Quer dizer, uma coisa puxa a outra. Isso. E o produtor tem muita gente que ele pode contar, né? Claro, a própria Emater, tem muitos órgãos que podem ajudá-lo, que não seja só um técnico particular. Claro, você tem o Senar, a Emater. Isso. Existem arranjos produtivos, prefeituras e sindicatos. Talvez não seja bem divulgado isso para eles também, né? Mas eles têm isso. Mas sempre buscar informação, buscar assessoria. Agora é cultura, né? Culturalmente, o boi é o status, o ego, entendeu? Mas quando a gente compara os valores, né, econômicos, a ovinocultura ela pode ser muito mais rentável. Gostaria que você deixasse aqui para quem acompanha a Expedição Bem Brasil, para os criadores que estão nos acompanhando aqui, a sua mensagem enquanto criador, enquanto profissional, enquanto consultor, para quem está trabalhando ou quer entrar na atividade da ovinocultura. Olha só, antes de investir no seu rebanho, né, invista em você, no conhecimento. Procure estudar um pouquinho, faça visitas a algumas fazendas que estão produzindo, né, venha nos visitar, as portas estão abertas aqui. Invista um pouquinho, estuda um pouquinho, faça cursos, e daí tem assim um pouco mais de know-how para começar a produzir. Eu acho que esse é o grande recado. Tá? Quem quiser fazer contato aqui com a Cabanha Ovinos do Sena, qual que é o telefone, o Instagram, para quem está acompanhando aqui a Expedição Bem Brasil? Então, eu tenho um Instagram pessoal, que é Cassius10, ou Cássio Sena, você vai achar. Tem o Instagram da Ovinos do Sena, né? Só colocar Ovinos do Sena. E meu celular pode me chamar também, que eu estou sempre à disposição, né? Que é o 34, aqui de Minas, 34 99194 7772. Então você que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, tá aí o link, o telefone de contato, também o Instagram que você está vendo aí para fazer contato aqui com o Cássio, né? Aqui, Cabanha Ovinos do Sena. Cássio, vamos chegando aqui no final da nossa visita. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de você nos receber aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para o criador. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo ao longo do tempo, essa persistência, resiliência, esse trabalho de longo prazo. Você que já é uma referência na genética da ovinocultura mineira, né? Então, obrigado por nos receber, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado mesmo por abrir as portas aqui para a gente. O prazer é todo meu. Eu me sinto muito honrado, né, em poder participar desse projeto de vocês, da expedição. E se a gente puder ajudar de alguma forma, claro, com né, certeza. então saber que a gente está levando um pouco mais de informação, ajudando um pouco mais. Então, assim, eu que tenho um prazer de contribuir com o projeto. Até queria dizer também que tem um canal nosso no YouTube, né, Cássio Sena, e lá tem alguns poucos vídeos que eu postei, sobre manejo. Tem um vídeo de mamada controlada, de casqueamento, tem alguns vídeos lá que a gente vai colocando de vez em quando. Precisa até alimentar mais isso, né? Que tudo em prol de ajudar o crescimento da ovinocultura. Fantástico. Tá, então fica aí também a dica aí, né? Cássio Sena lá no YouTube com algumas dicas também da produção. Cássio, obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, e a você que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para você receber as novidades e nos acompanhe também na página do Instagram e no Facebook para você ver essa e tantas outras histórias que nós estamos contando pelo estado de Minas Gerais afora. Até a próxima.